Sejam todos bem-vindos à nossa aula de encerramento desse currículo riquíssimo sobre a história da igreja. A igreja em movimento, de Atos até os dias de hoje. Foi realmente uma grande jornada. E aqui nós temos a professora Denise, que tem feito um trabalho, tem se dedicado. Ela tem dado aula presencial, ela tem gravado aulas online, tem ajudado a classe interativa. Então seja muito bem-vinda, professora Denise, a essa aula de encerramento. Temos aqui também o professor Flávio, que está trazendo novidades aí para a nossa equipe, da experiência que ele tem, principalmente lidando com as redes sociais, mas também ali na classe presencial, não é? Levando esses conteúdos aos alunos. Tem sido um grande prazer trabalhar com esses irmãos que estão representando aqui uma grande equipe, a equipe do Ministério de Educação da nossa igreja. E não poderíamos começar essa aula de encerramento sem ler as Escrituras. E eu vou ler um texto muito conhecido nosso, que é a Grande Comissão, que está em Mateus, no capítulo 28, e eu vou ler dos versos 18 a 20. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E depois desta ordem do Senhor Jesus Cristo, a igreja, movida pelo Espírito Santo de Deus, levou os ensinos do Evangelho e principalmente a salvação aos 4 cantos do mundo. E esse trabalho ainda não se encerrou. Estamos aqui na luta para levar o Evangelho e também espalhar missionários pelo mundo. Eu gostaria de dar alguns minutinhos para que os nossos professores também falem alguma coisa aí de apresentação, de boas-vindas, e depois a gente comenta o currículo. Eu quero dar boas-vindas aos irmãos, lembrando, de todo esse período que nós atravessamos, essa jornada maravilhosa que foi o estudo sobre a história da igreja, e agradecer a todos aqueles que participaram, tanto online, virtualmente, como aqueles que estavam presentes, e destacar, que a escola bíblica ela é fundamental nesse processo de conhecimento da igreja, mas também de consolidação daquilo que nós cremos e da nossa missão de levar o Evangelho a toda criatura. Quero agradecer a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que participa da Escola Bíblica Dominical, seja ela online, na sua casa, seja ela presencial aqui na igreja. Também agradecer a Deus pela oportunidade de participar desse Ministério de Ensino da Igreja Batista Metropolitana. Uma igreja séria que tem um compromisso com a palavra e que tem todo esse trabalho de compilar tantos assuntos, 35 aulas, 36 aulas, 37 aulas ao longo desse currículo, justamente para que você entenda qual é a sua identidade como um cristão e ainda acima um cristão batista. Então, aqui o meu agradecimento na pessoa do pastor Carlos, do Davi, que é diretor, dos demais professores, tanto da aula online como presencial, e você, amado irmão, que sempre nos prestigia com a sua presença. Muito bem, então vamos pensar um pouco agora sobre a importância desse currículo. Por que esse currículo falando sobre história da igreja? Eu ouvi pelos corredores, não de muitos, mas de alguns assim, é muito complexo, é muita coisa, enfim, como se fosse algo enfadonho. Por outro lado, eu ouvi de muitas pessoas dizendo, poxa, que currículo maravilhoso, eu estou aprendendo muito e tal. Então, houve esses dois tipos de
de posicionamento, mas esse currículo, na verdade, nasceu no coração do nosso pastor Abraão, porque ele viu a necessidade de alimentar a igreja com a história da igreja, para que a nossa identidade e a nossa unidade fossem fortalecidas. Nesse período de tanta confusão, de tantas vozes, nós precisamos retornar às nossas bases para que a nossa identidade não se perca. Então, essa é a justificativa desse currículo e foi esse o esforço dos nossos professores para, na apresentação das aulas, na justificativa desse currículo. Então, eu queria saber do professor Flávio, né? Você acredita, é uma pergunta até socrática, mas é para esclarecer mais ainda o nosso povo, né? Você acredita que a Igreja Batista, ela precisa realmente reafirmar sua identidade e, com isso, fortalecer a sua unidade? Ah, com certeza. Em tempos em que a gente vive um extremismo tão grande, uma polarização, na verdade, a igreja precisa assumir esse papel de fortalecer a sua identidade. Não só a igreja, mas como também os membros que fazem parte dela, a partir desse currículo valioso, entender por que ele está na igreja, qual o propósito de ele estar na igreja e por que ele é um cristão, né? No nosso caso, um cristão batista. Então, a igreja precisa, sim, de tempos em tempos, fazer esse exercício de trazer à memória o propósito pelo qual nós somos cristãos batistas. Então, isso eu acho que é muito importante, porque nesse tempo onde há os tais da internet que se levantam para dizer que essas bases consolidadas ao longo de anos, começam a colocar essas dúvidas, eu acho que é importante, sim, a igreja assumir esse papel de trazer à memória essas bases que fizeram com que a igreja avançasse ao longo do tempo. Portanto, a gente estimula você a assistir essas aulas. Se você não participou ao longo desse ano, o currículo está à disposição lá no YouTube da nossa igreja. E você pode maratonar, não é? Quem sabe você esteja aí maratonando uma série na Netflix, não sei, mas que, para o momento, me permita, eu acho que o mais importante seria você maratonar as nossas aulas, que são realmente aulas muito importantes para o nosso crescimento. Professora Denise, de toda essa trajetória de 2025, com esse currículo, o que você gostaria assim de destacar inicialmente? Que é muita coisa, né? A verdade é que é muita coisa, é tanta coisa linda que a gente viu, tantos testemunhos maravilhosos, que a gente fica até achando que vai ser não vai ser justo com aqueles que a gente não citar. Mas o nosso tempo é curto, então eu gostaria de ouvi-la, assim, algum personagem que lhe saltou os olhos ou algum período, por favor. Como o pastor falou, né, um período de toda a história da igreja, muito rico, mas eu destaquei duas aulas que praticamente assim me impactaram bastante, que foi a primeira foi a aula sobre a expansão e perseguição da igreja, que a gente conhece a história da perseguição da igreja, principalmente aquela que foi narrada ali nas Escrituras, e muitos de nós não conheciam realmente a perseguição intensa que houve, principalmente a partir ali do período romano, com o incêndio de Roma, né? E que Nero foi um dos imperadores que perseguiu bastante. As histórias dos nossos irmãos que foram martirizados por amor ao Evangelho. Então, eu acho que essa lição foi muito rica. E nessa lição, eu destaco a figura de Inácio de Antioquia, que me impactou a história dele, de que ele estava indo para ser martirizado e escrevendo cartas para fortalecer as igrejas e destacando que, principalmente a igreja de Roma, pedindo que a igreja não intercedesse por ele, mas que ele queria ser martirizado por amor a Cristo. E a frase que ele diz, né, que eu sou pão, eu sou trigo, e como trigo você espremido pelas feras,
para apresentar-me como pão convertido a Cristo. Então, que fé impactante desse nosso antepassado. E outra lição também que foi muito importante para mim foi a lição da expansão dos batistas pelo mundo, como nós vimos ali a implementação dos batistas na América, todo o ideal dos batistas, né, de liberdade de consciência, de respeito àqueles que estavam ali na terra, os indígenas. Nós vimos aquele período tão importante de consolidação dessa teologia que abraça todas as pessoas com respeito, mas sempre colocando o evangelho como prioridade, para realmente o evangelho que transforma as vidas das pessoas. E aí eu destaco os dois grandes missionários desse período, que foi William Carey, que trabalhou na Índia, e foi um período para ele muito intenso. Ele sofreu bastante, principalmente na sua família. Sua esposa sofreu muito, até com problemas de ordem emocional. Adoniran Judson, que foi o primeiro missionário americano ali na Birmânia, na Ásia, e como ele também sofreu, a sua esposa Anne Judson, que foi fundamental nos primeiros anos ali, quando ele ficou preso por amor a Cristo, e ela segurou as pontas, né? Então eles, infelizmente, os dois sofreram perdas, perderam esposa, casaram-se de novo e perderam de novo esposas, filhos, tudo isso por amor ao Evangelho. Então, é algo que realmente fortalece o nosso senso de missão, de que realmente a gente deve continuar a pregar o Evangelho, né? E cada dia mais e mais. E a gente vê hoje os nossos irmãos que continuam dando suas vidas por amor a Jesus Cristo. Professora Denise e professor Flávio, quando eu passei por esse currículo e olhei esses irmãos e irmãs do passado, eu me senti pequenininho. Eu disse, meu Deus, eu estou muito longe disso, não é? Como foi importante para mim rever essas histórias, como fortaleceu a minha fé e como me redirecionou a uma caminhada que deve fugir da zona de conforto. Uma caminhada que deve me levar ao sacrifício pela missão. Tem gente que diz assim, professor Flávio, a salvação é pela graça. Utilizando essa verdade fundamental do Evangelho para evitar qualquer tipo de sacrifício. Essa pessoa está certa, a salvação é pela graça. Cristo pagou um preço que a gente não alcança por nós. Então nós recebemos essa salvação gratuitamente. Mas tem um outro lado. Missões, meu irmão e minha irmã. Evangelismo, o socorro dos necessitados. É preciso que a gente vá além da nossa zona de conforto. É preciso que a gente se sacrifique. Nessa área, sim, do discipulado, de missões, do evangelismo, do socorro aos necessitados. É preciso sacrifício. Mas, professor Flávio, e você gostaria de destacar algum personagem, ou alguns personagens, ou período, ou tudo, personagens e período, para refrescar a memória dos nossos irmãos? É exatamente assim como o senhor citou que eu me sinto pequeno diante de um currículo tão vasto e de testemunhos reais de pessoas que deram a sua vida pelo Evangelho. Então, quando eu passeava nas lições, estudava e eu me aprofundava, eu vi o quanto eu estava fazendo pouco em relação a missões, ao ID, ao pregar o Evangelho, ao necessitado, ao acudir um irmão da igreja, ao discipulado, a ajuda, né, em si. E eu destaco muito, vários períodos ficaram marcados na minha cabeça, mas a história dos batistas no Brasil, ela me pegou muito, ela me marcou muito, porque eles vieram dos Estados Unidos, os colonos vieram e passaram 48 dias em alto mar.
William Bagby veio com sua esposa e ela era a única na embarcação. Isso me chamou muita atenção. Meus irmãos, você tem noção do que é passar 48 dias numa embarcação? Você sabe que vai sair, mas não sabe que vai chegar. Então... E naquelas embarcações rústicas, né? Num período em que a navegação também não tinha tantos equipamentos de segurança que nós temos. Era uma grande aventura, né? E grandes riscos para atravessar o oceano, né? Se a gente hoje, para ir para uma outra ilha, a gente vai de ferry-boat, já não é grande coisa, imagine naquela época. Imagine você naquela época. Então, passar 48 dias em alto mar por uma missão, por um propósito, por um chamamento de Deus, eu disse assim, o que eu tenho feito na minha igreja local, na minha vizinhança, na minha escola, no meu trabalho, na minha faculdade, não chega a 1% do que esses homens de Deus fizeram para trazer o evangelho. E aí eu destaco, sim, o William Bagby, Zacarias Taylor e suas esposas, porque eles vieram aqui, constituíram a primeira igreja batista em Santa Bárbara do Oeste, em 10 de setembro de 1871. E Zacarias, esse clamor dele de dizer assim, onde está o irmão? Onde está o irmão Bagby? Tragam-o, por favor, para fazer esse trabalho, porque ao chegar aqui, ele identificou que a nossa nação, ela era liberal no sentido, não teológico, mas no sentido de acolher, de receber, mesmo tendo já outras religiões aqui já atuando. Então, quando ele vê isso, ele se desespera. Ele diz assim, traz porque o campo é fértil. E aí eles instituem Santa Bárbara do Oeste, depois a segunda na antiga cidade chamada Estação, que era vizinha, né, de Santa Bárbara do Oeste, que hoje é americana. E aí eles vêm para a Bahia, porque só tinham 2 missionários aqui trabalhando, e ele viu aí essa oportunidade de instituir a primeira igreja batista em língua portuguesa aqui no Brasil, que foi aqui na Bahia. Então, ver todo esse trabalhar, e ainda sem falar no relatório que eles enviaram para a Junta de Missões de Richmond, né? Então, eles disseram que Deus tinha muito para fazer nessa nação. Então, quando eu paro e enxergo, e eu estou falando só de um assunto, de um tema que foram vários, muitos outros, a evangelização dos vikings também. Então, quando eu paro e vejo esses homens e mulheres de Deus abrindo mão, sacrificando suas vidas em prol do evangelho, em prol da verdade que liberta, que é a palavra, realmente eu olho para mim nos dias atuais, porque o currículo é esse, né? A igreja, o movimento da igreja de Atos até os dias de hoje, eu começo a enxergar o quão distante eu falo por mim, eu estou distante desse pensamento de levar o evangelho para as pessoas a qualquer custo, de qualquer jeito. Eu preciso entregar o evangelho, mesmo que isso custe a minha vida, nós precisamos seguir. E esse papel é importante da igreja, de despertar através das lições cada irmão na sua consciência, como o senhor leu em Mateus 28, onde nós precisamos ir pregar o evangelho. Vai pregando o evangelho, continue pregando o evangelho para toda criatura. É importante. Percebemos também que o evangelho, ele não é para um povo exclusivo. O evangelho não é etnocêntrico. Ele, na verdade, é para todos os povos da terra. A gente lembra, inclusive, do chamado de Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, que diz que Abraão seria uma bênção somente para as famílias de Israel, dos hebreus? Não. Ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. E Jesus Cristo resgatou, porque o judaísmo se desviou desse propósito abraâmico. E Jesus Cristo resgatou e foi ao encontro de pessoas que não eram seu povo, no sentido de etnia, que não eram judeus. E a gente viu também ao longo dessa história da igreja, esses discípulos do Senhor Jesus Cristo, os primeiros lá, principalmente Paulo, não é? Que foi para os gentios, ele foi levantado como apóstolo dos gentios, e depois, na sequência da história da igreja, vimos vários momentos em que a igreja também perdia esse rumo de ser bênção para todos,
e começava a pensar só em seu povo. Mas Deus sempre levantando homens e mulheres que diziam: não, não é só para nós. E eu lembro, por exemplo, de 2 missionários nesse currículo que nos Estados Unidos eles perceberam a necessidade de evangelizar os povos nativos, não é? Os povos originários lá da América do Norte. E naquele tempo foi uma grande revolução, porque os colonos eles não viam os nativos como capazes de receber algo daquele tipo. Em algumas colônias até viam como pessoas que não mereciam ou que eram inferiores, não é? Mas aqueles homens e mulheres despertados pelo Espírito de Deus não foram engolidos por essa cultura e foram evangelizar povos nativos, não é? Significa que Deus não faz acepção de pessoas. O evangelho é para todos. O evangelho não está voltado para a cor de pele, para a nacionalidade, para sexo, para idade, para posição social. O critério do evangelho não são essas coisas. O critério do evangelho é único: crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E as outras coisas não importa para Deus. Para Deus importa que a gente creia em Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Mas a gente caminhou, chegou aqui perto na história dos batistas no Brasil, não é? E você sabia que nós temos o site da Convenção Batista Brasileira? Temos o site da Convenção Batista Brasileira. Digita lá que vai aparecer logo. E aí você pode ir na Declaração Doutrinária dos Batistas Brasileiros. Ali você vai ter os nossos distintivos, os nossos princípios batistas, que são 6, mais ou menos. E depois os 19 pontos doutrinários, as 19 doutrinas fundamentais que nós defendemos. Mas você acha que essa declaração surgiu da noite para o dia? O que é que você acha, irmã Denise? Não, com certeza que não. Aí isso nós vimos nos estudos, né, nas aulas que nós atravessamos durante todo esse período, como foi difícil, né, se organizar. A história dos batistas é uma história riquíssima e que foi assim um momento muito oportuno, até porque nós tivemos antes, pouco tempo antes de começarmos essas aulas, nós tivemos aqui a pregação do pastor Judy Clay, né, que foi assim um momento histórico assim intrigante e que para mim foi tão fundamental que me despertou mais ainda a conhecer a história dos batistas. Muita coisa ali que realmente eu não sabia e que foi importante. E a gente vê como foi todo esse processo, né, de organização, as dificuldades que nossos irmãos enfrentaram, para que hoje a gente tivesse aí uma convenção que você tem acesso e ali já está tudo pronto. E as últimas aulas que nós tivemos, que foram aulas também importantes sobre os fundamentos batistas e como é importante para a igreja local a gente ter o conhecimento sobre essas coisas, não só para que a gente entenda assim como se fosse algo burocrático, não, mas como algo realmente funcional para a igreja, como Deus estabelece essas regras para que a igreja local ela seja uma igreja atuante, ela seja uma igreja saudável. Nós vimos isso, as marcas de uma igreja saudável. Então essas lições foram preciosas nesse sentido. É verdade. Professor Flávio, nós estamos vivendo num período de polarização. Não entraremos aqui, claro, em posicionamentos políticos, mas é um fato. Qualquer lado político reconhece que nós estamos vivendo no mundo esse movimento de polarização, de intolerância, né? De que se você não pensa como eu, você é burro, você é alienado e coisas piores até, né? Essa posição de polarização, de intolerância, cabe para nós batistas?
De forma alguma. Inclusive, nessa questão da organização da convenção, que remonta lá dos tempos iniciais da igreja, 10, 15 anos depois de que Zacarias Taylor e Bagby vêm para o Brasil e começa esse trabalho de implantação de evangelismo no Brasil, Salvador, Recife, há essa chamada para a convenção, para justamente as igrejas elas virem e convencionarem acerca de, como é que eu vou dizer, de estatutos, para que a igreja ela possa, ao longo do tempo, ir se fortalecendo, tendo um caminho, né, uma normativa para seguir. E uma das que chamam a atenção para nós batistas é justamente essa democracia, como é que eu vou dizer, essa liberdade, exatamente, não só, tanto individual como coletiva. O fato de você pensar diferente de mim não nos faz inimigos, não. Eu respeito o seu posicionamento, eu posso não acreditar nesse posicionamento, eu posso não absorver esse posicionamento, mas eu respeito a sua posição. Então, acho que isso é muito importante, principalmente nos tempos de hoje, essa liberdade, que foi algo que foi uma contribuição grandiosa para o nosso país. É algo que os batistas eles trouxeram com essa liberdade de expressão, essa liberdade que nos dias atuais, com essa polarização, como o senhor falou, cada vez mais há um trabalho por trás, nos bastidores, para tirar essa nossa liberdade. E eu temo que em algum tempo, essa palavra aqui a gente não possa mais falar. A gente hoje vai num metrô, eu não posso mais abrir a Bíblia, levantar a minha voz e pregar o Evangelho, porque eu estaria incomodando as pessoas que estão no vagão, sendo transportadas de um ponto A ao ponto B. Então, e isso vai começar a acontecer, já está acontecendo, e vai crescer de uma forma que, se a gente não se atentar, vai acontecer e vai pegar todo mundo de surpresa. Então, essa liberdade de expressão é algo que os batistas têm muito forte, que nós precisamos lutar para manter, porque essa palavra nós cremos, nós temos certeza de que é a palavra de Deus. Isso está na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque ele andou naquele período lá romano, o chamado período helenístico, uma mistura de culturas, de cosmovisões, de religiões, de costumes. E em nenhum momento do Evangelho a gente vê Jesus Cristo sendo intolerante, perseguindo, sendo ofensivo com palavras depreciativas com as pessoas. Eu estou certo? Está certíssimo, até porque a gente lembra, uma das lições que nós estudamos sobre as viagens de Paulo, nós vimos aquele famoso discurso de Paulo ali no Areópago. E aí ele chega e vê todo aquela número de deuses, ele não chega atacando, né? Muito pelo contrário, ele usa a fé daqueles homens para trazer a fé genuína. Exato. Então ele respeita a cultura deles, mas tenta trazer a verdade do Evangelho de uma forma tão sutil que impacta aqueles homens que estavam ali, né? Então os apóstolos, muito pelo contrário, a gente vê sempre um respeito, mas que a verdade sempre é pregada. Exatamente. Porque o Evangelho, a Bíblia, inclusive, não deve ser usada de forma impositiva. Até porque Deus ele não quer que ninguém siga ele por medo, por ameaça ou por chantagem. Não interessa para Deus isso. Deus quer que nós o sigamos de livre e espontânea vontade, com alegria, com gratidão no coração, com consciência. Então, qualquer cristão que use a palavra de Deus para impor, para perseguir, para depreciar alguém, esse irmão precisa rever a caminhada dele. Porque o Evangelho ele não é para imposição, ele é para compartilhamento. Jesus compartilhou as verdades do reino de Deus. E aqueles que creram, aleluia. Mas e aqueles que não creram? Jesus mandou para o inferno, disse que precisava ser torturado. Não, ele respeitou essas pessoas e elas seguiram o caminho delas. Para um ele disse, vos importa nascer de novo, né? Exato. Olha a delicadeza de Jesus, ele vira e diz para ele, importa você nascer de novo. Exatamente. E ele ficou, mas como posso eu voltar para o ventre da minha mãe? Então, Jesus é maravilhoso, ele não impõe, ele apresenta a alternativa, né? Ele apresenta o raciocínio, exatamente, né?
Exatamente. levando a pessoa àquela verdade fundamental. O Evangelho é lindo, irmãos. Eu sou apaixonado pelo Evangelho. Vocês estão percebendo nossa empolgação aqui, né? Mas infelizmente o tempo está se esgotando. A gente gostaria de passar amanhã aqui gravando essa aula, com certeza. Mas vamos fechar da seguinte forma. Hoje nós estamos na Igreja Batista Metropolitana, aqui no Imbuí, Salvador, Bahia. Uma igreja abençoada por Deus. Eu me sinto abençoado por Deus de estar nessa igreja, por vários aspectos, mas principalmente pela fidelidade às Escrituras, pela seriedade com que essa igreja trabalha no cuidado daqueles que fazem parte dessa comunidade. E a gente falou de sacrifício, a gente falou de sair da zona de conforto por missões, por evangelismo, por discipulado, por socorro aos necessitados. E se você não sabe, a Igreja Batista Metropolitana tem trabalho e muito trabalho. Nós temos a ABM, que é a Associação Beneficente Metropolitana, com várias creches e tantos outros trabalhos como dança, música, capoeira, enfim. Temos também a Missão Pescadores, que também faz um trabalho maravilhoso em socorro aos necessitados. A própria igreja também trabalha muito nesse sentido. Então, se você está na IBAN sentado no banco, se você é membro e está sentado no banco, na sua zona de conforto, né? Agora é a pastoral, viu? Levante! Levante, porque tem muito trabalho que a igreja tem feito para a glória do Senhor Jesus. Porque nós precisamos ser achados fiéis e trabalhando, iluminando e salgando o mundo até que ele venha. Enquanto ele não vier, pode o mundo estar pegando fogo. A igreja não pode cruzar os braços. A igreja é em movimento. A igreja continua, muito bem, a igreja continua em movimento, né? Então você não pode ficar parado. Se você é membro de igreja, é membro da nossa igreja, esse corpo anda e você precisa estar no mesmo movimento que a gente. Palavras de consideração, palavras finais de consideração, e assim a gente conclui essa aula de encerramento. Eu quero convidar você que ainda não participa da Escola Bíblica para que no próximo semestre nós vamos ter com certeza um currículo riquíssimo, aulas bastante interessantes, como foram todas essas, quando o pastor destacou a questão de que muitas pessoas ficaram preocupadas com a questão histórica, mas nós vimos ao longo de toda a trajetória desse semestre, muitos irmãos impactados por cada lição, porque a forma como ela foi apresentada, ela traz elementos riquíssimos para a vida da igreja. Então eu convido você a no próximo semestre estar conosco, seja online, seja presencial. Não deixe de participar, porque você, como igreja, só tem a ganhar com tudo isso. E eu quero agradecer a Deus o privilégio de fazer parte desse movimento da igreja e de estar unido com o corpo de Cristo, com meus irmãos aqui no Ministério de Ensino e junto com vocês, os alunos que todo esse ano nos acompanhou nessa trajetória. Eu quero fortalecer esse convite da professora Denise, do pastor Carlos, para você, meu amado irmão, que está aí, é membro da igreja ou não, venha para a Escola Bíblica Dominical, seja ela presencial, seja ela online. Não se esqueça que se for online, de se inscrever aqui no canal da igreja, ative o sininho das notificações, porque todas as vezes que a igreja tiver um conteúdo da Escola Bíblica Dominical, você vai ser avisado. E eu vou dizer para os irmãos, para o ano que vem, eu vou deixar o suspense no ar, não sei que o pastor Carlos fale, nós vamos ter um currículo maravilhoso e você é o meu convidado. Você é o nosso convidado. Venha, convide outras pessoas, compartilhe esse vídeo aqui para outras pessoas, para que elas saibam que ainda existem igrejas que têm a Escola Bíblica Dominical e que têm o privilégio de ter, olha só que privilégio, presencial e online. Irmão Flávio, não consegui ir para a aula presencial.
tem a online. Então você tem esse privilégio de escolher em qual aula você vai participar. Convide outras pessoas, compartilhe esse vídeo. E eu quero finalizar a minha fala aqui agradecendo ao nosso Senhor por esse privilégio também de ensinar a palavra e de aprender da palavra também, porque nós somos professores, mas nós não esgotamos o assunto. Não, de forma alguma. Como eu falei no início, eu me sinto pequenininho diante de um trabalho maravilhoso que os cristãos ao redor do mundo fizeram e continuam fazendo, pagando muitos deles com a sua vida em amor ao Evangelho e à palavra de Deus. Muito obrigado por você caminhar conosco ao longo desse ano e calma, você já tem um períodozinho de férias, mas ano que vem tem mais. Aguarde, vem muita coisa boa por aí. Deus abençoe. Amém. E agradecer a toda a equipe por trás, nos bastidores, o DECOM, a comissão de capacitação no MEC, a comissão de divulgação do MEC, a todos os professores, ao apoio do nosso amado pastor Abraão, sempre ali nos incentivando, corrigindo nossa rota, ali ao nosso lado. E esperamos que vocês tenham aproveitado bastante esse currículo. Aqueles que estão assistindo essa aula de encerramento que não aproveitaram, está no YouTube, você pode maratonar, como eu falei no início da aula, e que tudo seja para a glória do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um grande abraço a todos vocês, Deus os abençoe e até o próximo currículo, que vai ser realmente como pastor ou como professor Flávio e a irmã Denise, vai ser de grande importância para a nossa vida. Mas não vou dizer qual vai ser o tema, não. Vou deixar aí para exatamente vocês ficarem curiosos e já assim que a escola bíblica retornar no próximo ano, você já está ali querendo saber o que é que vai acontecer. Deus abençoe a todos.